Olá, neste vídeo nós vamos aprender o procedimento para importação dos arquivos do Promob com integração ao WPS ERP. Esse vídeo é para uso interno, para capacitação então dos usuários que vão estar lidando com esse tipo de situação. Então o que acontece é, em determinados casos, o nosso ERP, o WPS ERP, ele vai receber informação de arquivos externos, como o exemplo do Promob Start, que é o caso que nós vamos visualizar aqui agora. Então a gente precisa primeiro entender como esses arquivos funcionam, tá? Então nós vamos trabalhar praticamente com 3 arquivos, tá? 3 modelos de arquivos principais aqui. Um deles é o primeiro que a gente vai entender, conhecer, é o arquivo do Promob. É o arquivo que a partir do projeto no Promob ele é gerado então as informações. Então o que acontece? Esse arquivo é no formato XML, tá? Ele depende totalmente do Promob. O Promob lá é que faz as configurações. Esse arquivo ele pode ser gerado a partir de um Promob Start, de um Promob Catalog e qualquer outra versão que você tenha o exportador para o ERP, tá? Então isso é muito importante, inclusive ele está aqui identificando que o XML Builder desse arquivo é do tipo Promob ERP. Esse é o modelo que nós vamos visualizar agora. É o formato onde o Promob consegue mandar as informações mais completas, com usinagem, com desenho e todas as outras informações do projeto, tá? Então aqui esse arquivo ele é dividido, tá, por esse cabeçalho que faz as informações iniciais, e daí ele tem aqui os itens pedido, tá? E são a partir desses itens pedido que vão ter os itens. Cada item desse aqui é uma peça, é uma ferragem, é algum item deste projeto, tá? Então é importante identificar isso primeiramente. Depois, dentro de cada item, nós vamos ter algumas características: ID, referência, item base, builder, que é uma configuração, largura, altura, profundidade e assim por diante, tá? Tem uma série de informações ali. Então, essa formatação, independente como vier essa formatação, o sistema vai mandar as informações e o nosso ERP, o WPS, ele vai ter que fazer a conversão desses dados, ele vai ter que mapear esses dados, né? Então aí que entra o nosso segundo arquivo, tá? Que é o arquivo de configuração XSLT. Então esse arquivo ele vai estar dentro da pasta raiz do WPS, tá? Aqui em config builder import, e aqui tem XSLT. Então aqui eu estou usando, por exemplo, um modelo de um cliente já que existe, que já utiliza isso, que é a Casa Rupp. Então esse é o XSLT. Se a gente abrir esse arquivo para visualizar, ele vai então estar configurando o nível, tá? Por quê? Porque para o WPS tudo é trabalhado a partir dos níveis. Então a partir do nível 0, que ele estabelece a abertura do arquivo, e daí vem os níveis subsequentes, que é o 1, 2 e 3, e sempre lembrando que o nível 2 ele vai estar dentro do nível 1, os nível 3 dentro do nível 2 e assim por diante. Então ele faz isso que eu acabei de mostrar para vocês, o XML Builder, importação, itens pedido, item. É isso que ele vai fazer exatamente lendo esse arquivo. XML Builder, importação, itens pedido, item. É essa a estrutura que o arquivo tem que ter para que esse XSLT desenvolvido pela WPS possa ler o arquivo do Promob e aí então escrever os itens, nível, ID, descrição, referência. E essas informações elas vão ser utilizadas no WPS, então por isso que é importante que esses campos aqui eles tenham que ter realmente a usabilidade. Não pode ser qualquer campo, não pode ser de qualquer jeito, tá? Inclusive usinagem A e B, cor, desenho,
e outras situações aí que o próprio arquivo aqui está configurando. Tá? E aí o terceiro arquivo vem agora nessa etapa, seria o arquivo de configuração. Ele é um XML e é onde a gente vai ter todas as configurações relativas à importação que eu quero fazer. Tá? Então, se nós abrirmos esse arquivo, nós vamos conseguir visualizar aqui que todos esses campos que ele criou a partir do XSLT. Então, o XSLT é uma ponte, né, que pega os dados a partir da leitura do arquivo do projeto, do Promob, monta os campos que ele vai utilizar e disponibiliza no arquivo de configuração, para que a gente possa fazer as validações, criar as regras na hora de importar, né? Então, todos os campos que eu tenho lá, nível, quantidade, tá? Código e assim por diante, eles vão estar nesse arquivo XML com as configurações. O primeiro arquivo, o arquivo raiz, ele vai vir em branco, tá? Ele vai vir basicamente com os campos criados, mas sem informação, porque aqui são as regras, as condições e os retornos que a gente vai dar, aí sim, por dentro do WPS-RP, que aí fica mais fácil visualizar, e é a próxima parte agora da nossa demonstração. Então, dentro do RP, eu vou utilizar aqui o aplicativo de ordem de produção. Já temos uma ordem criada aqui como exemplo e um projeto também como exemplo. Então, todos os itens do projeto do Promob num arquivo nós vamos importar para um projeto dentro do RP. Aqui dentro, então, abrindo o Builder, ele vai ter aqui os campos Import e aqui vai ter um XML. Então, ele já traz essas duas situações aqui, ó. Uma que serve para eu importar o arquivo diretamente e essa daqui que é o de configuração. É a primeira etapa até, inclusive, que é aquele arquivo que eu mostrei para vocês aqui, que é o arquivo de configuração. Vamos imaginar que ele não tivesse sido criado. Então, nós teremos que vir aqui configurar ele. Tá? Então, configuração. Aí eu posso abrir o arquivo base, que é o do Promob, né? Então o sistema abre essas regras de importação. Todos esses campos internos são os campos que o WPS vai utilizar. Ele precisa necessariamente dessas informações. Então eu tenho nível, quantidade, código, descrição, largura, altura, profundidade e assim por diante. E os campos externos são os campos desse arquivo aqui, que o XSLT já mapeou e já converteu para o arquivo configurador. Então é nível, ID, descrição e assim por diante. Tá? O que acontece? Quando eu crio, por exemplo, uma configuração, aqui eu sou obrigado a criar uma regra, eu determino então qual é o retorno dessa regra. Então, para nível, eu não tenho regra nenhuma, eu simplesmente vou retornar o próprio nível. Agora, para quantidade, por exemplo, eu já tenho que fazer algumas validações, porque aqui no meu arquivo do Promob, o item quantidade, que ele vai estar representado aqui pelo campo quantidade, ó, pelo campo quantidade aqui, eu posso ter informações que não são exatamente as informações corretas, tá? Então isso não tem uma definição padrão, pode até ter algumas características que são bem específicas, né? Como por exemplo aqui as portas, né? Quando for porta ou quando for algum tipo de painel, dependendo da unidade que vier, ele pode trazer na quantidade uma quantidade quebrada que na verdade não é exatamente o que eu preciso. Por exemplo aqui, então eu criei uma regra e determinei que quando o campo externo for descrição e quando ele contiver o valor, a palavra porta, e na mesma linha, no mesmo item, a unidade for igual a metro quadrado, eu vou retornar 1, porque na realidade a quantidade lá deve retornar metro quadrado, mas eu não quero, sendo uma porta, eu quero que seja 1, tá? Ou posso retornar, ao invés da quantidade, eu posso retornar a unidade, que de repente ali na unidade está me mostrando como unitário. Então
dependendo do arquivo você vai configurar. Mesma coisa aqui para painel. Fora isso, ele vai pegar a própria quantidade, né? Então essas regras vão estar determinadas também no código ou em qualquer outra situação. Por exemplo, aqui, né, se a descrição contém parafuso, eu não retorno nada de código, não quero importar o parafuso, por exemplo. Ou se a descrição contiver dobradiça, eu quero que pegue a referência, né? Ou se o ID for igual à fita de borda, eu também quero que pegue a referência. Se não, no fim de tudo isso, ele vai pegar o próprio ID, tá? O ID do arquivo lá do Promob, que é este aqui, ID, ele vai vir para dentro da APS como ID. Esse é o final, né? Então é importante entender que essa finalidade aqui das regras é para a seguinte forma: quando ele for importar, ele vai validar essa regra. Se o campo tiver isso aqui, vai retornar 1, se não, vai vir para cá. Se tiver isso aqui, vai retornar 1, se não, vai vir para cá. Então a última instância aqui é a mais comum, digamos assim, e aí a gente vai tratar as regras, as exceções com a regra, tá? Isso é importante ficar claro aqui. Depois que eu fiz todas as configurações, né, defini tudo conforme, não existe um padrão, como eu disse, algumas coisas vão ser iguais em qualquer cliente, porque o arquivo do Promob vai ter essa característica, mas dependendo da engenharia do cliente, dependendo de como ele estruturou o produto, as informações podem vir diferentes para cá. Então nós temos que ter esse cuidado na hora de importar aqui. Cada cliente vai ter uma regra, então é importante estudar e saber um pouquinho de cada cliente também quando for mexer nisso. Salvei, então minha regra está feita, está concluída, está tudo certinho. Bom, então aqui nós vamos para a parte de importação do arquivo. Então no mesmo local, mas em vez de configuração, aqui na parte de cima. E vou selecionar o mesmo arquivo, que é o XML lá do projeto do Promob. Quando eu importo, então, o que ele vai fazer? Ele vai varrer todo aquele arquivo de acordo com a minha configuração e vai trazer aqui os códigos e descrições para que eu tenha cadastrado, tá, dentro do meu sistema, tá, através dos níveis que ele mandou. Então ele vai trazer praticamente tudo aqui, desde fita de borda, ao painel, que são peças, ferragens, tá, o produto principal, e aí são coisas que depois você tem que ir alinhando, né? Por exemplo, aqui o armário com porta de giro com rodapé é o produto principal, provavelmente o item base lá, o nosso nível 1, né? Então ele está trazendo um código Group Entity, tá? Que quando nós encontramos aqui o ID Group Entity, ele está relacionado então ao item armário com porta de giro e rodapé. Porém, tem que ser observado se esse cara aqui, se essa referência, esse ID aqui, ele não vai repetir, tá? Muitas vezes vários armários eles podem vir, dependendo da construção, eles podem vir com esse ID. Então é interessante que para alguns produtos você faça a alteração. E aí eu vou explicar agora como que funciona, por exemplo, para eu não fazer com o Group Entity aqui. São dois itens aqui, porque alguns dados são diferentes, ó. Um ele está encontrando na linha 5215 e o outro ele está encontrando na linha 3059. O que eu faço para que eu fizesse essa importação então por esse código aqui, ao invés do ID que pode ser repetido, né? Então eu aqui dentro posso vir na minha configuração, né? Posso selecionar mais uma vez o arquivo e aqui no código então eu vou criar uma regra, tá? Eu vou deixar as regras que já existem, vou criar uma nova. Quando eu crio uma nova, ele sempre joga aqui para baixo, lembrando que eu tenho que jogar ela para cima porque a última regra, a última informação nessas regras tem que ser a mais comum, que é o retorno do próprio ID, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ver alguma característica. Eu posso, por exemplo, validar a descrição, posso validar o próprio ID, tá? Ou posso validar, por exemplo, se esse produto ele tem alguma
característica de construção de armário, enfim, qualquer uma dessas informações que estão aqui, que eu utilizo lá para dentro do WPS, eu posso então utilizar, tá? Então nesse caso aqui, só para a gente entender um pouquinho aqui, nesse caso eu vou pegar o próprio ID como Group Entity aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma validação, tá? Criei a regra, então eu posso vir aqui e criar uma condição. A condição vai ser que quando o ID for igual a Group Entity, então quando o ID, eu posso clicar e arrastar aqui, né? Quando o ID for igual a Group Entity, eu vou retornar a referência, tá? Assim, dessa forma. Poderia vir outros itens que ainda não fossem o produto principal aqui, o armário, que também viesse como Group Entity. Então, eu posso validar alguma outra coisa junto. Por exemplo, se aqui na descrição contiver armário, se o construtor de armário for igual assim, porque uma outra peça, uma outra situação talvez não seria, ou tipo do produto F, mas tipo do produto eu não sei se eu trabalho para cá. Então não adianta, eu só posso utilizar essas informações aqui, tá? Mas enfim, é só para vocês terem uma ideia como que funciona esse configurador aqui, tá? Então eu fiz isso e vou salvar. O que acontece agora? Quando eu importar esse arquivo novamente, então aqui agora a gente vai observar que vai vir um item aqui com um código diferente, tá? Para o armário com porta. Ele não veio mais aquele Group Entity, ele veio um código efetivo, tá? Que é, digamos, a referência. Então é dessa forma que funciona o importador. Tudo que você criar a regra lá, de acordo com os itens que você está validando, ele vai dar o retorno que você espera. E aí esses itens eles não importaram, obviamente, por quê? Porque daí vem a outra etapa do processo, que é fazer com que esse produto esteja cadastrado igualmente no sistema. Então vamos pegar o exemplo desse armário aqui, tá? O armário com pó de giro DCA002 aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse DCA002 vai ser aplicado para um produto que eu já tenho ou que eu vou criar dentro da minha engenharia, tá? Então é dessa forma com que o sistema conversa. Vamos ver se eu já tenho algum armário aqui. Eu tenho um armário, mas é esse armário aqui, ó, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar no código externo desse cara aqui, ok? Obviamente que aqui eu tenho que estar configurado certinho, né? Esse caso aqui ele pode ser de um dormitório, por exemplo, roupeiro, né? Porta-giro, né? Que é o caso aqui do meu produto que tem essa descrição aqui. Vou até pegar a mesma descrição para que a gente possa depois entender a lógica lá na frente. Então, e é um produto final, tá? Aí as dimensões eu posso ou não colocar, né? Aqui um setor destino, por exemplo, se esse item vai para expedição, enfim, né? Compra, eu não gero reserva, mas controlo estoque, por exemplo, né? Custo, eu vou botar um custo obrigatoriamente para importar, tem que ter um custo, tá? Se ele não tiver um custo aqui, então acaba que o item vai continuar apresentando como não importado, tá? Então é importante ter esse custo para ele poder entrar ali no sistema, né? E também aqui filhos, se eu tiver, né? Por exemplo, pode ser que o Promob mande processos, mande parte de mão de obra, mas se não tiver, eu posso estar inserindo aqui também manualmente, daí as regras próprias da nossa engenharia, né? Que eu posso vir aqui determinar, por exemplo, que para esse item ele vai ter um processo de expedição, né? Onde ele vai inserir na importação lá do arquivo, não vai ter acabamento, que é uma mão de obra, e assim, bem simples, né? Posso fazer isso aqui também, mas só para entender no contexto geral da importação. Quando eu vier novamente aqui para o Builder e fazer a importação desse meu arquivo, esse
código do armário, do roupeiro, ele já não vai mais apresentar aqui, tá? Então, ó, ele já não aparece mais aqui, aquele armário, roupeiro lá, ele já não aparece mais aqui para importação, ou seja, o código dele já foi validado, ele já iria importar, só não faz o processo todo porque o sistema não permite concluir a importação se tiver item sem código. Então, para isso, agora nós vamos ter que cadastrar cada peça ou configurar o código nas peças já existentes, né, para que faça a importação. Bom, então para a gente só dar uma retomada aqui na situação, como comentamos, né, a fita de borda, então, independente da cor que está vindo aqui, que é o Coringa, eu tenho situações em que ela está gerando um ID diferente aqui, de acordo com a configuração que a gente determinou na cor, tá? Então, na cor da peça, ele acabou atribuindo aqui a fita como Coringa e ela está se apresentando como 01, 02 e 03 aqui. Só que é a mesma fita, então eu tenho que importar com um código único. Então, o teste que eu fiz aqui para apresentar para vocês, ó, tá vendo aqui que ela está puxando com códigos diferentes, né? Para a mesma fita. E aqui eu fiz então o seguinte: eu validei o ID igual à fita de borda, a descrição contém Coringa, que são as características dessa informação aqui. Aí eu fiz o seguinte: eu fiz uma concatenização, estou concatenando 3 informações. A primeira, eu estou iniciando da esquerda, pegando a referência, iniciando pela esquerda e pegando apenas 10 caracteres. Então ele vai pegar esses primeiros caracteres aqui, tá? E aí eu concateno ainda com um risco, um tracinho, um hífen e a palavra Coringa, tá? Obviamente que se eu fosse fazer isso para todas as cores, poderia me dar problema, né? Então eu tenho que fazer com que isso também continue tendo uma regra básica, que quando o ID for igual à fita, pega diretamente a referência, para que funcione com as outras cores e com os outros materiais, tá? Então eu vou deixar feito aqui só para que a gente não esqueça, né? E para eu consiga também validar, eu vou colocar elas sempre juntas ali, né? Para ela fazer a validação correta. Então tudo que for fita aí eu vou ter junto, né? Então beleza, aqui. Então ela vai primeiro fazer isso aqui. É igual a fita de borda e a Coringa, beleza, cai nessa regra. Se não, eu vou fazer uma aqui semelhante, tá? Só que sem a validação da cor, né? E aí eu vou pegar apenas a referência, diretamente a referência. Então, o que acontece? Se for Coringa, vai fazer de um jeito, se não, vai fazer de outro. A gente vai poder visualizar isso aqui agora. Ó, então a fita de borda Coringa, ela reescreveu o código aqui, modificou do que a primeira vez que ele apresentou. Mas a de 35 por 45 branco TX, que ela estava apresentando dessa forma, ele vai continuar apresentando do mesmo jeito aqui quando eu importar. Ok? Então, isso vai resolver nesse caso do Coringa. Os outros geralmente vão vir a cor certa já, né? Então, branco sempre vai vir aqui, por exemplo, 111. Mas isso aí está determinado de acordo também com cada engenharia. Então, eu só fiz uma demonstração para entender como que é possível ali fazer as regras de acordo com as possibilidades na importação. Bom, então aqui dentro do Builder, depois que eu já fiz todos os cadastros, né, coloquei todos os códigos nos meus produtos e fiz toda a configuração necessária, quando importar o projeto e não tiver mais nada pendente de cadastro, ele não vai dar mais nenhuma mensagem de produtos para cadastrar e vai me apresentar a lista de todos os itens, de acordo com o arquivo do Promob, tá? Então aqui nós temos o nosso produto principal conjunto, né, que é o armário porta-giro rodapé, tem algumas frentes que vieram soltas, portas de perfil, os painéis, né, tudo que está no primeiro nível, já com as medidas, com as informações. E aí, se nós entrarmos dentro dele, vão ter
de cada nível, né, vão ter os subsequentes, né? Por exemplo, dentro do armário tem todas as peças, as composições do armário. Aqui sempre é importante lembrar que o Promob manda as peças todas no formato de base, ou seja, com largura e profundidade, tá? A altura sempre vai ser a espessura do material. E outro detalhe também que nós vamos ver ali mais adiante é a informação também para o corte, né? Porque, por exemplo, o MDF, para que eu possa gerar uma lista de corte correta, eu preciso ter comprimento aqui, ó. Então, o sistema ele não pega o comprimento, né? Eu não consigo abster aqui o comprimento. Então, eu sempre vou considerar o seguinte, que para o MDF o comprimento vai ser a largura, porque materiais com veio, né, sempre vão pegar o veio através da largura. Então, eu consigo vir aqui também e dizer na minha configuração que para o comprimento eu vou considerar, vou criar uma regra, né, tá? Onde no caso que a descrição contiver chapa, que é a característica onde eu identifico que é um MDF, né? Para o comprimento, então eu vou pegar a largura, tá? Estou dando um exemplo aqui para vocês, e caso a caso tem que ser avaliado, tá? Então, para cada engenharia ali tem que ser feitas as avaliações. Eu só estou mostrando as formas de configurar e de fazer funcionar, até porque eu preciso do comprimento para o RP. Sem o comprimento eu não consigo gerar uma lista de corte, né? Então agora, se a gente entrar em qualquer item do armário aqui, por exemplo a base que nós estamos visualizando, ele vai ter jogado o comprimento aqui para o MDF. Então vai ficar largura e comprimento, tá? Na realidade aqui temos um problema daí, porque para a chapa eu preciso também fazer o contrário aqui, eu preciso pegar a profundidade se é a largura, porque senão daí eu também não consigo cortar. Então vamos ver se dá para fazer isso, tá? Vamos ver como eu consigo configurar isso aqui. Então na largura, ele no geral pega a própria largura, né? Mas eu vou colocar aqui que quando a descrição contém chapa, eu vou pegar a profundidade, tá? Assim, na verdade são adaptações, né, que você é obrigado a fazer para conseguir funcionar direitinho ali, porque o Promob ele entende a chapa sempre como um plano, né? Sempre como se ela estivesse na posição de corte mesmo, como se fosse uma base, largura e profundidade, mas eu não consigo considerar isso assim dentro do sistema. Então, a peça continuou vindo com largura e profundidade, e aqui dentro do MDF ele pegou a profundidade na largura e a largura que tinha para o comprimento. Então agora vai funcionar, tá? Se nós viermos aqui fora tirar uma lista de corte, a tendência é que funcione tudo certinho. Então aguardamos salvar. Ele salvou os itens no Builder, já está deletando e renovando aqui a minha lista de corte para que eu possa tirar novamente. Então está aqui a lista de corte com todos os materiais desse projeto, né? Os MDFs de 6 para os fundos branco e preto, né? Então ali já com as medidas de largura e comprimento. Os MDFs de 15, né? Aqui o Promob mandou um MDF genérico laca colorido e só colorido, né? E também tem um madeirado colorido. Esses são itens que na realidade depende como você monta a arquitetura lá. No Promob você define um material genérico, porque daí você pode utilizar qualquer coisa que tem nas sobras, por exemplo, porque podem ser peças que são utilizadas para preenchimento, engrosso, parte de estruturação, sarrafo, rodapé, que são coisas que não aparecem, né? E no geral daí o restante está aqui. Ok? Ele gerou, eu mostrei lá que o próprio programa aqui do Promob, né? Ele nos dá a parte de CNC, né? A parte de usinagem, por exemplo, essa lateral aqui,
ele gera um arquivo nesse código, nesse formato, que vai ser aberto lá na máquina e, consequentemente, eu preciso que na etiqueta de corte, a partir da lista de corte do Optimizer, ele saia essa informação, tá? Então, por exemplo, eu vou até selecionar aqui, vou copiar para ver em qual situação se ele está apresentando esse código, porque na prática é assim que teria que funcionar, tá? Ele teria que estar mostrando em algum lugar para mim. Ó, então tá aqui, ó, tá exatamente aqui. É essa peça que é uma lateral direita de balcão, lateral direita do balcão, tá aqui. Ela veio para um campo que é o campo principal aqui que o WPS exporta, o campo de usinagem, né? Ó, informação adicional 1, que é onde eu fiz a configuração, tá? Vamos ver se está em algum outro lugar também. Também aqui, ó, no código de usinagem a mesma informação, ó, tá? O mesmo que está no desenho ali, que é só o código para chamar o arquivo de desenho, ele está também aqui no campo de usinagem, que é o que você pode mapear depois na etiqueta para abrir os programas na máquina. Então a parte de usinagem tranquilo, funcionou. Tem um outro ponto que eu acho importante a gente visualizar, que é o seguinte, que daí não se trata nem de configurar aqui a importação, mas as peças aqui dentro, por exemplo, do armário, não vieram com acabamento, ó. Por mais que dentro o material está correto, trazendo o MDF na sua cor e nas suas medidas, ele não está demonstrando aqui acabamento. Então, se eu precisar identificar aqui por fora qual é a cor dessa peça, ou para fins de algum relatório, eu não tenho essa informação. Então, a gente pode fazer o seguinte teste aqui, ó. Olhando o arquivo, eu identifiquei que toda vez que o Promob apresenta a cor branca, tá? Ele vai apresentar aqui, ó, branco TX no caso, né? Ele está referenciando aqui como 111, tá? Então aqui dentro do cadastro do produto, na tela de tipos de acabamento, eu posso pegar o branco TX aqui e no código externo, que já tem um aqui, mas eu posso pegar um B também e botar 111. Então o que o sistema vai fazer? Ele vai relacionar a cor do Promob com a cor do WPS aqui. Então agora eu vou refazer a nossa importação e a partir da nova importação nós vamos observar aqui que as peças vão passar a ter cor, tá? Então todas as peças que têm essa referência no arquivo do Promob vão passar a mostrar aqui fora também. E aí ela ajuda, né, nas identificações gerais. No item principal não tem, né, mas se entrar nos outros aqui vai ter, ok? Então basicamente seria isso, né? Nós entendemos a questão da origem da informação, né? Que é o arquivo base, a configuração, né? A leitura desse arquivo base para transformar ele em arquivos lógicos, em informação lógica para a gente, que é o XSLT, e depois o arquivo de configuração, que é um XML, onde eu pego esses dados do XSLT, esses campos que vão vir, e configuro como eles vão se comportar no campo interno por WPS. E aquelas regrinhas lá que a gente visualizou, né? Que para cada empresa, cada caso vai ter uma específica. E depois o pareamento, né? Onde as peças e materiais têm que estar com o mesmo código. A partir daí depois são validações que a gente vai ter que ter para ver se a peça está saindo certinha, né? Se os relatórios, por exemplo, vão mostrar a informação correta aqui a partir das ferragens, né? Aqui por setor, por exemplo, se eu pegar cortes de perfil, né? Ele vai me dar uma lista detalhada dos materiais de perfil de alumínio que eu deixei configurado assim no WPS. Então ele já monta os textos aqui e é importante observar apenas se essas informações fecham, porque de acordo com o material eu posso definir, por exemplo, que o comprimento é um ou é outro, e aí ele fazer esse apontamento para o corte aqui. Cada peça eu vou ter que avaliar então. Mas basicamente é isso, né? Então encerramos essa questão aqui do Promob. Esse funciona
para várias versões do Promob que exporta o arquivo a partir do ERP, que é o MCM, né? O ERP do Promob. E ele gera essa base de informações que nós podemos utilizar.